Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula da turma do 7º ano de Geografia, tá certo? A gente vai dar continuidade que a gente vem estudando hoje com os movimentos migratórios no Brasil. Então a gente viu um pouquinho da Constituição, da formação da população brasileira, as 3 etnias, né? Abordamos cada uma separadamente e hoje a gente vai continuar com população, porém agora nos movimentos migratórios, tá certo? A gente vai ver como é que essa população ela foi se espalhando, ela foi chegando nos lugares do Brasil, tá certo? Então, a população de um país não é apenas modificada pelas mortes e nascimentos de seus habitantes, né? É preciso levar em conta também os movimentos de entrada e de saída, ou seja, as migrações que ocorrem em seu território. Então, por que é importante estudar as migrações? Para a gente saber a quantidade de população, saber onde é que se tem mais habitação do que outros lugares, a gente precisa estudar isso aqui, né? E a gente deve levar sempre em consideração as migrações para saber a quantidade de habitantes. Por quê? Porque se a gente só observar as mortes e os nascimentos, a gente não vai ter o cálculo correto. Por quê? Porque saem pessoas para morar em outros lugares e chegam pessoas para morar também nos lugares. Então a gente tem que, sempre que a gente for tentar calcular a população, a gente tem que levar em consideração as migrações. A gente pode ter 3 conceitos aqui. A gente pode ter emigração, imigração e migração, tá certo? Então é importante a gente fazer a distinção e ver que são 3 coisas diferentes. Todas elas estão relacionadas, né, aos processos de imigrações, mas a gente precisa entender eles bem. Emigração é saída de população de um determinado local. Então, na imigração, há uma saída, né? Imigração é a entrada populacional em um determinado local. Então, quando você sai da sua cidade para ir morar em outro lugar, a gente chama de emigração. Quando alguém chega, né, para morar aqui no nosso território, na nossa região, a gente chama de imigrante, né? Imigração é a mobilidade espacial da população entre vários locais. Então, veja que esse termo aqui, ele se encontra maior do que esses dois, porque esses dois aqui já é resultado da migração, certo? Então é bom a gente perceber que são 3 coisas diferentes. E o maior deles é a migração, ou seja, imigração e emigração está dentro das migrações, tá certo? É sair, né? In é entrar, tá certo? Migrações externas e deslocamento de um país para o outro, né? Então, migração interna é o deslocamento populacional no mesmo país sem alterar a população total, ou seja, é quando as pessoas moram no mesmo país, só sai de São Paulo e vai morar no Rio de Janeiro, sai do Rio de Janeiro e vai morar em Recife, sai de Recife e vai morar em Manaus, ou seja, a população do país ele não aumentou nem diminuiu devido às migrações. Por quê? Porque as migrações foi interna, né? Já a migração externa é o deslocamento de um país para o outro, que aconteceu aqui no Brasil com a chegada dos africanos, dos europeus, italianos, né? A chegada dos asiáticos. Então, quando ela é externa, você vai de um país para outro. Quando ela é interna, né, é só aqui no mesmo país. E essa aqui não altera a população. Né? Por que não altera a população? Porque continua todo mundo dentro do mesmo território, seja brasileiro, seja europeu e assim por diante. Então, fica clara a diferença, né? Imigração externa e imigração interna. O Brasil, desde a sua colonização, foi receptor de imigrantes, né? Porém, principalmente durante a década de 80, em função das crises econômicas e sociais do país, muitos brasileiros tornaram-se imigrantes. Então, veja, o Brasil tem uma tradição muito grande de sempre receber migrantes, né? Desde a colonização, com a chegada dos africanos, depois a gente tem os europeus vindo trabalhar no café. Então, o Brasil sempre teve, devido ao seu tamanho e à fama de que quem chegasse no Brasil, devido à sua quantidade de terras, poderia enricar, ele sempre trouxe muita gente que queria uma vida melhor naquilo, né? Mas aí depois da década de 80, o Brasil passou por algumas crises, né? Devido também a algumas questões físicas, como a seca, e aí muitos brasileiros tornaram-se imigrantes. Então, muitos brasileiros começaram a sair do país e também sair de algumas regiões, né? Isso mais de início na década de 80. Então, por quê? Devido a crises econômicas e a crises físicas, que a gente depois vai aprofundar mais um pouquinho quais são os fatores que levam a essa migração da população, certo? Então, quando a gente fala das migrações internas, né, não pode dizer o país em movimento, porque em movimento que é a própria população do mesmo território, né, do país que está se movimentando. Então,
Os principais movimentos migratórios internos no Brasil atenderam principalmente os ciclos econômicos, né? Cana-de-açúcar, borracha, café. A política de ocupação do interior do país são chamadas frentes pioneiras, marcha para o oeste, e ao processo de industrialização, êxodo rural. Então aqui estão os principais motivos, né? As principais situações que fazem com que haja as migrações internas no Brasil, né? Primeiro, de ordem econômica, ou seja, a busca de trabalho, de uma melhor condição de vida, né? Como a gente pode ver no ciclo da cana-de-açúcar, da borracha, do café principalmente com os italianos, os europeus, cana-de-açúcar, como a gente viu, com os escravos, né? Com os africanos, e a borracha com muita do Nordeste, para ir trabalhar na região norte, né? E também as frentes pioneiras, marcha para o oeste, que era uma forma que o governo criou também de criar algumas condições lá de emprego para que esse local do país fosse habitado. E também devido ao êxodo rural, porque o processo de industrialização, ou seja, o trabalho rural vai sendo substituído cada vez mais pelas máquinas. Então, com falta de emprego, há esse chamado êxodo rural, as pessoas deixam o interior para ir buscar as melhores condições de vida na cidade. Então hoje a nossa população, que até a década de 50 era uma população com grande maioria rural, hoje praticamente é uma parcela mínima da população. Então hoje essa migração, né, por esses fatores aqui que a gente vem observando. Até o século XVII, quase toda a população do país estava concentrada no litoral, ou seja, perto das capitais e nos oceanos, né? O primeiro ciclo econômico a transferir milhares de pessoas para o interior do país foi o da mineração. Então, busca de uma qualidade de vida melhor, de emprego e aqui também de enricar, né? Porque muita gente pensou que com o ciclo do ouro, com essa mineração, ia ficar rico. Chegando lá, a gente viu que as condições de vida são precárias. Então, sempre que há uma migração, né, é buscando uma melhor qualidade de vida, tá certo? Ou também devido a alguns fatores, como a gente pode ver a seca, que faz com que as pessoas saiam da sua região para tentar sobreviver. Existem as migrações interregionais e intrarregionais, né? Então é importante a gente fazer essa distinção também. Quando ela é interregionais, é entre regiões, certo? Eu saí da região Nordeste para a região Sudeste, então ela é chamada de interregionais. E intrarregionais é no interior de uma mesma região, então eu saio de Recife e vou para Fortaleza, estou na mesma região Nordeste, certo? Eu só fiz mudar de uma capital para outra, mas eu permaneci na mesma região. Mas se eu estou no Nordeste e vou para o Sudeste, eu fiz uma interregional, ou seja, eu troquei de região, certo? Os principais movimentos que ocorreram no Brasil, das migrações, quais foram os principais? Os nordestinos e paulistas para Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, durante o ciclo da mineração, como eu já tinha falado anteriormente, né? Nordestino para a Amazônia, durante o ciclo da borracha, isso aqui levou muita gente do Nordeste para essa região, por isso que a região amazônica começou a ter uma maior habitação, porque até então era desabitada. Nordestinos e mineiros para o interior de São Paulo e o norte do Paraná, durante o ciclo do café. Nordestinos, mineiros e capixabas para São Paulo e Rio de Janeiro, desde a década de 50, por causa da industrialização. Então, provavelmente vocês devem ter alguns parentes que moram em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Por quê? Porque até a década de 80 e 90 aqui, era comum quando eu ficasse de maior e morar nessa região em busca de emprego, né? Então, na década de 80 e 90, as pessoas do Nordeste, né, quando ficavam de maior, sempre iam para essa região. Por quê? Para conseguir emprego na indústria. As indústrias lá estavam crescendo e precisavam de mão de obra. E aqui não precisava de uma mão de obra ainda qualificada, né? E muita gente ia lá com o ensino básico do básico. Por isso que eles podiam fazer essa migração, né? Nordestinos e sulistas, né, para o Centro-Oeste, a partir da década de 1940, projetos de colonização, né? E para a região Norte, desde a década de 50, que eram as construções de rodovia Belém-Brasília e implantação de projetos minerais e agropecuários. Então houve por parte do governo, né, por isso que Brasília vai ser a capital do país, lá na região Norte, Centro-Oeste, quer dizer. Por quê? Que era uma forma do governo de tentar ocupar o espaço do território nacional, né? E aí a gente vê que também na construção de algumas rodovias de Belém para Brasília, precisou de mão de obra para trabalhar e essas pessoas acabaram morando nessa região, ficando por essa região mesmo. Aqui a gente pode ver
uma crítica, né, uma charge que faz uma crítica, enxadas paradas e enxadas paradas, ou seja, aqui ele mostra como o latifúndio, né, o êxodo rural aconteceu. Por quê? Porque houve uma mecanização do campo, então as pessoas não tinham mais como sobreviver, e além também devido a algumas questões naturais como seca, né, e as cidades superlotou. Então, as paradas de ônibus são totalmente inchadas. Ele faz essa crítica utilizando praticamente as mesmas palavras, né? Então, a partir da década de 60, o governo brasileiro intensificou a modernização do campo, né, e a industrialização das cidades. Esses dois fatores associados provocaram a inversão da distribuição da população entre a cidade e o campo, né? Porque houve a modernização no campo, então as máquinas agora vão fazer o serviço, né? E também, devido à industrialização, se pensou que a qualidade de vida ia ser melhor. Por quê? Porque agora eu vou ter emprego, vou morar na cidade, a indústria precisa de mão de obra, e aí eu vou melhorar a qualidade de vida. Mas é o que aconteceu, né? As cidades não estavam preparadas para isso. Pois é, a gente fica por aqui, pessoal. Até a nossa próxima aula. Até mais.